Chegou a hora de soltar o verbo. Hora de contar tudo o que acontece em Thor, Amor e Trovão, tudo que não acontece, tudo que poderia acontecer, por que esse filme não vai agradar uma boa parte das pessoas e, claro, os pontos também que o filme foi super bem. Tudo isso agora! E aí, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Mundo CM. E galera, essa é a minha crítica com spoilers, onde eu vou falar com liberdade tudo que acontece no filme, tudo que não acontece no filme e por que que não acontece. Pra ser justo, eu vou separar minha crítica em duas partes. A primeira eu vou fazer uma análise dentro da proposta do filme, ou seja, o que o diretor propôs pro filme e se ele cumpriu o papel dele. E depois eu vou avaliar como o filme poderia ser de acordo com as minhas expectativas, o que eu esperava do filme e por que que ele não foi ou foi como esperado. Porque uma coisa é você avaliar o filme pelo que você esperava do filme e outra é você avaliar o filme pela proposta que foi feita dele. Então, para ser justo, eu vou avaliar das duas formas. Mas antes da gente começar a soltar o verbo aqui, já deixa aquele like caprichado agora no início do vídeo, porque você sabe que essa é a maneira que você tem de me ajudar diretamente a levar esse conteúdo para mais pessoas. Então, se você puder me dar essa força, eu fico muito grato de coração. Então, agora sim, bora analisar o filme de Thor, Amor e Trovão. Bom, a sinopse do filme é aquela que provavelmente você já sabia. O Gorr vive em um planeta árido e sem água e nem alimento, onde ele clama pelo deus dele junto com a sua filha, mas por conta das condições do planeta, sua filha acaba morrendo nos seus braços. Um pouco mais pra frente desse momento, ele encontra ali uma área de vegetação, ele entra dentro dessa área de vegetação, encontra água, encontra comida, e quando ele tá comendo, ele encontra aquele deus dele que ele vinha clamando durante todo aquele tempo. Então o Gorr, quando ele encontra o deus dele, ele suplica ajuda por aquele deus, diz que ele é o único sobrevivente daquele planeta que ainda clamava por aquele deus, mas aquele deus era um merda e ele zomba do Gorr, diz de que essa é a função deles, que é realmente se sacrificar por ele, e ainda diz que é fácil encontrar novos fiéis. O deus dele apareceu ali não foi porque ouviu as preces do Gorr, mas porque ele estava em uma batalha com o portador da Necroespada e acabou derrotando esse cara, e esse cara tava ali do lado do Gorr, caído com a Necroespada do lado dele. Quando o Gorr ele vê de que aquele deus não era nada daquilo que ele imaginava, ele se revolta contra aquele deus, e aí aquele cara pega o Gorr pelo pescoço, tenta matar ele, e quando a Necroespada percebe o ódio se formando no coração do Gorr, ela desaparece e aparece do lado do Gorr, meio que já dizendo pra ele pegar a espada e se vingar. Então o Gorr ele pega a espada, ganha poderes e assim ele mata o deus que tava ali na frente dele. E a partir daquele momento, com a Necroespada na mão dele, ele jura matar todos os deuses, e essa é a cena que a gente vê no trailer. Os deuses só se preocupam com eles mesmos. Então essa é a minha promessa. Os deuses morrerão. Enquanto isso, o Thor tá com os Guardiões da Galáxia, tentando se encontrar como Deus, tentando encontrar o seu propósito. E aí ele chega à conclusão de que ele só vai ajudar as pessoas caso essas pessoas peçam ajuda pra ele. Depois da batalha que acontece naquele planeta, que a gente viu pelos trailers, o Thor se junta com os Guardiões da Galáxia de volta dentro da nave, e lá eles veem de que tem vários pedidos de socorro. E um desses pedidos é da Sif, dizendo que precisava de ajuda. Ela estava no mesmo planeta onde tá aquele bichão enorme lá caído morto. Então o Thor ele se separa dos Guardiões da Galáxia naquele momento, porque os Guardiões estavam indo ajudar outras pessoas e o Thor estava indo ajudar a Sif. Quando ele chega lá no planeta junto com o Korg, a Sif diz pra ele de que quem matou aquele deus e que atacou ela foi o Gorr, o carniceiro dos deuses, e que ele estava matando todos os deuses por ali, e que inclusive ele estava indo para Asgard. Então Thor ele sai dali mais uma vez e vai para Asgard, e acontece tudo aquilo que a gente já tinha visto nos trailers, não acontece nada muito diferente daquilo.
é o Thor lutando com aquele monte de bicho, encontrando a Valkyria e a Jane Foster pela primeira vez. Mas o Gorr, ele sequestra todas as crianças de Asgard, leva com ele, e o filme basicamente se enrola dessa forma, do Thor, a Valkyria e a Jane indo atrás do Gorr para recuperar as crianças e tentar parar ele. Então o Thor, ele explica o que esse tal Gorr tá fazendo por aí, fala sobre a Necroespada, e eles descobrem aonde que o Gorr está. Porém, para chegar nesse planeta, eles não iriam conseguir fazer isso sozinhos, então eles precisam pedir reforços. É nesse momento que eles decidem ir até a cidade da Onipotência pedir ajuda dos outros deuses. Mas chegando na cidade da Onipotência, eles percebem de que Zeus é o grande astro daquele lugar lá, é a grande estrela, mas que na verdade não passa de um grande babacão que simplesmente quer chamar a atenção e que inclusive recusa o pedido de ajuda do Thor, dizendo de que ele não vai se arriscar com um cara que tem uma espada que pode matar deuses e de que eles devem ficar ali na cidade da Onipotência, que é um lugar seguro, simplesmente atendendo o pedido dos seus fiéis. Então eles pedem pelo menos para que Zeus empreste o seu raio e Zeus diz que não. E aí começa uma batalha, eles conseguem pegar o raio de Zeus, saem daquele lugar em busca do Gorr. A história do filme é tão simples, mas tão simples, que praticamente todo mundo já sabia o que ia acontecer nos filmes só analisando os trailers. Tinha um elemento ou outro que a gente não esperava, como o lance das crianças e tudo mais, mas a história principal a gente praticamente já sabia. E isso é algo que para muitas pessoas, assim como foi para mim, pode tornar o filme muito vazio, sabe? Sem muito envolvimento, sem muita profundidade, sem muito impacto. A proposta do Taika para esse filme era mostrar uma história simples de um vilão com um fundo dramático e usando a comédia para ir construindo o filme. A história do filme você já sabe. O peso dramático ele tá em cada arco dos personagens. Então, por exemplo, no caso do Gorr, é ele lidando com a perda da filha dele e buscando vingança. No caso do Thor, é ele buscando se encontrar como Deus, como pessoa. E no caso da Jane, é ela lidando com o câncer enquanto tenta ajudar as outras pessoas. E é só. E a comédia foi para trazer uma perspectiva diferente daquilo que a gente esperava de um filme com essa ideia. Nós esperávamos um filme extremamente profundo e emocional, com grandes consequências, mostrando o protagonista chegando no fundo do poço e se reerguendo, e ele nos surpreendeu trazendo a comédia que diminuía o peso dramático de todos esses elementos. Então o que era para ser extremamente emocional, com a comédia não foi tanto. O que era para ser uma história de redenção, com a comédia não foi tanto. O que era para ter grandes consequências, com a comédia não teve nenhuma. Agora, se essa surpresa ela foi boa ou não, esse é o X da questão. Mas pela proposta que era contar uma história simples, com um fundo dramático e trazendo a comédia como elemento para narrar essa história, funcionou muito bem. Talvez se eles tivessem utilizado mais alguns artifícios durante o filme para dar mais peso ao drama, tivesse funcionado melhor? Talvez, mas para a proposta inicial do filme, funcionou muito bem. Agora, com base na história que eu esperava ver, com base nas minhas expectativas, bom, aí ficou bem distante. Mas antes de eu te contar o que eu esperava do filme, se você é novo aqui no canal, quero te convidar a se inscrever no canal, a vir fazer parte da nossa família, porque eu iria amar de coração ter a sua companhia comigo aqui nos próximos vídeos. Bom, o que eu esperava pro filme, cara, eu esperava um filme com um peso dramático muito maior, mas muito maior mesmo, ou que pelo menos eles mantessem o mesmo peso do filme, mas não deixasse a comédia diminuir isso. Ó, eu vou te dar um exemplo para você entender melhor o que eu tô querendo dizer com isso. Imagina que você tá em um show de uma banda que você gosta muito. Você não tá muito perto do palco, mas também não tá distante. Você até consegue ver bem o palco da onde você tá. O show começa e você tá curtindo pra caramba lá a sua banda favorita, e aí eles chamam um convidado especial que você gosta muito, e pra você, a partir daquele momento, o show fica ainda mais irado. E quando eles vão começar a cantar juntos,
entra um cara grandão na tua frente e tampa toda a sua visão do palco e você não consegue mais enxergar nem o palco e nem os cantores. De vez em quando esse cara grandão, ele vai um pouquinho pro lado e você consegue enxergar um pouco do palco, um pouco dos cantores, mas não consegue enxergar muita coisa. Agora imagina que a sua banda favorita ali é a história do filme, que já é muito boa. E o convidado especial é o peso dramático, que deixa ainda melhor. Mas o cara grandão na tua frente é a comédia do filme, que é o que estraga com a tua experiência. Você até consegue ouvir as músicas e curtir um pouco do show, mas se você conseguisse ver o palco e olhar a sua banda favorita, não seria muito melhor? Foi a sensação que eu fiquei, porque o filme, ele tinha muita coisa legal pra ver, tinha uma história bacana, tinha um peso dramático legal, mas o cara grandão, ou seja, a comédia, tava sempre na frente. Então ele não deixava eu viver a experiência do filme por completo. E sabe, você não precisa tirar o cara grandão do show, ou seja, você não precisa tirar a comédia do filme, mas coloca esse cara um pouquinho mais pro lado, que não atrapalhe a sua visão do show. Ou seja, que não atrapalhe a sua visão da história do filme e da parte dramática. Dentro da proposta do Taika, todos os personagens, eles cumpriram muito bem o papel deles, na minha opinião. Mas se você tivesse dado um pouco mais de espaço para você se aprofundar um pouco mais na história de cada um deles e não ficasse cobrindo toda hora isso com camadas de comédia, talvez a participação deles no filme tivesse sido muito mais grandiosa do que foi. O Gore, que era um dos personagens que mais tinha peso dramático ali na história, teve pouquíssimo desenvolvimento. No início do filme você trouxe alguns elementos para aprofundar um pouco na história dele, mas ao longo do filme foi só porrada, o Gore indo pra lá, o Gore indo pra cá, e no final do filme você traz mais um elemento para se aprofundar um pouco mais no sentimento dele, mas aí já tá no final do filme e já não adianta mais. A única pessoa que eu senti que teve um pouco mais de desenvolvimento em questão de profundidade no sentimento foi a Jane, que durante o filme mostrava em alguns momentos ela lutando contra o câncer dela, mas tentando ajudar as outras pessoas, e fez com que a gente sentisse um pouco mais da dor dela, sentisse um pouco mais do que ela estava sentindo. O Thor, ele estava nessa missão porque é isso que um deus deve fazer e porque ele queria estar perto da Jane, ele queria entender melhor os seus sentimentos, e esse era o peso dramático dele durante o filme. A Valkyria, ela funciona muito bem como coadjuvante, assim como o Korg e até como o próprio Stormbreaker e o Mjolnir, eles funcionam muito bem. E quando chegou no final do filme, houve uma conclusão que pra mim até que funcionou bem, porque eu imaginei que eles fossem concluir o filme daquela maneira cagada como acontece em outros filmes. Que nem rolou nesse último episódio agora de Miss Marvel, onde o vilão ele passa o filme todo buscando o objetivo dele, e quando chega no final do filme ele tá quase conseguindo, o protagonista usa todo o seu poder de protagonista, diz meia dúzia de palavras e faz o vilão mudar de ideia, saca? Mas nesse final de Thor, Amor e Trovão, quando chega nos últimos minutos, o Thor, ele não tenta convencer o Gore com meia dúzia de palavras. Ele opta por passar os últimos minutos dele com a Jane, que era a pessoa que ele amava. E essa atitude fez o Gore repensar os atos dele, e isso pra mim valeu muito mais do que se o Thor tivesse tentado convencer o Gore com meia dúzia de palavras, saca? E ficou ainda mais bacana o Gore ele confiar a sua filha para o Thor cuidar, porque o Thor provou pra ele, pra Jane e pra qualquer pessoa que ele escolheu o amor. E nada mais justo do que o Gore deixar o amor da vida dele nas mãos do Thor. E depois ver o Thor vivendo novas aventuras com aquela menina foi mais um conforto emocional do que propriamente um grande desfecho. Foi só pra gente falar assim: ufa, pelo menos o Thor ele não vai ficar sozinho, né? Pelo menos ele tem alguém pra fazer companhia pra ele. Então, de conclusão, Thor, Amor e Trovão, pra mim, ele é melhor que Doutor Estranho 2, tinha um potencial para ser muito mais grandioso,
Mas, infelizmente, a comédia se tornou o cara grandão na frente do show. Mas e você? O que você achou de Thor, Amor e Trovão? De forma sincera, hein? Você curtiu o filme? Você concorda com o que eu falei? Você discorda? Bota aí nos comentários. E pra você que já faz parte da nossa família, meu obrigado mais uma vez por você ter me acompanhado em mais um vídeo. Ó, um abraço fortíssimo pra cada um de vocês. Te vejo no próximo vídeo, hein? Fica ligeiro. E tchau!